Sabe aquele filme de ficção científica dos anos 2000 ou aquele episódio sombrio de Black Mirror? Um protagonista anda calmamente pela rua. Tudo parece normal, até que os olhos dele são escaneados e automaticamente, em alguns segundos, os outdoors e vitrines começam a chamar ele pelo nome. Oferecem produtos com base nas últimas compras e sabem exatamente o que ele quer antes mesmo dele pensar. Era um futuro estranho, impessoal e absurdamente invasivo. Praticamente o sonho do capitalismo americano. Quando a gente viu isso pela primeira vez, parecia mais uma distopia estilosa ou uma daquelas ideias malucas de ficção científica que talvez nunca virassem realidades, ou que no mínimo demorariam muito tempo para acontecer. Afinal, como as máquinas saberiam tudo sobre a gente? Publicidades que nos seguem por todos os cantos? Informações expostas para qualquer pessoa? Era uma ideia muito futurista para aquela época. Vale lembrar que a gente vivia num mundo em que os celulares eram só para ligar, a internet estava só começando e o máximo de anúncios personalizados que existiam eram os outdoors de lasanha congelada ou os comerciais de banco no intervalo da novela. Bom, esse futuro já chegou tem um tempo, e o pior, ele chegou disfarçado de conteúdo recomendado e vídeos engraçados. Claro que isso não aconteceu da noite pro dia. Como que as coisas ficaram desse jeito? E quando foi que a gente começou a achar tudo isso normal? Pra entender, a gente precisa voltar no tempo. Lá atrás, personalização, segmentação, algoritmo, nada disso existia naquela época. O objetivo era simples: atingir o maior número possível de pessoas. Ou melhor, de consumidores em potencial. Mas tinha um problema nisso. Um problema que até o marqueteiro mais júnior conhece. Quem tenta vender pra todo mundo, não vende pra ninguém. Quando o banco fazia um comercial no intervalo da novela, ele até ganhava visibilidade, mas falava com um público muito genérico. Gente que muitas vezes não se via como cliente daquela marca. Às vezes o comercial passava uma imagem de banco de rico e afastava o público comum. Outras vezes simplesmente não gerava a conexão esperada. Quem acabava dominando essas mídias tradicionais, como TV, rádio, outdoors, eram as marcas grandes, porque sempre foi e ainda é muito caro fazer esse tipo de propaganda. A segmentação até existia, mas de uma forma muito rudimentar. Era uma marca de cosmético que anunciava numa revista feminina ou uma loja de eletrônicos que patrocinava um programa jovem. Era o máximo de personalização que se podia fazer naquela época. Mas tudo isso começou a mudar nos anos 2000, durante o que ficou conhecido como a bolha da internet. Foi mais ou menos assim, quando a internet começou a se popularizar de verdade, com pessoas acessando sites diariamente para ver notícia, checar os seus e-mails, ou até procurar um assunto de interesse próprio. Os investidores eles entraram em euforia. Se uma empresa tinha .com no nome, já era o bastante para receber milhões em investimento. Não importava se ela tinha lucro, estrutura ou até mesmo um plano de negócio decente. Muitas dessas empresas eram montadas literalmente no fundo de uma garagem, por pessoas com pouca experiência ou nenhuma às vezes. E o pior, gastavam fortunas em publicidade genérica e sem critério nenhum. As campanhas eram lançadas sem saber para quem elas estavam falando, onde e nem o porquê. Claro que o resultado não poderia ser diferente. As ações dessas empresas despencaram, milhares dessas empresas faliram e bilhões de dólares foram perdidos. Foi o final de uma ilusão e o começo de uma nova era. A partir desse colapso, o mercado digital precisou mudar um pouco, e foi aí que a propaganda segmentada começou a ganhar força de verdade. Foi mais ou menos nessa época que surgiu algo que você provavelmente já ouviu falar, o Google AdWords, ou como é chamado hoje em dia, Google Ads. Resumidamente, é uma ferramenta que permite direcionar exatamente para quem a propaganda vai aparecer. Mas como isso era possível numa época pré-redes sociais e antes dos algoritmos ficarem tão sofisticados? A resposta está em algo que você vê até hoje, os cookies e o rastreamento de navegação. Sabe quando você entra no site e aparece aquele pedido para aceitar os cookies? Então, a função deles é justamente registrar o seu comportamento online. Quais páginas você acessa, o que você gosta e por onde você costuma navegar. E lá em 2004, isso já estava sendo usado de uma forma muito estratégica. Com essa informação, o Google tinha uma mina de ouro nas mãos, que eram as pequenas marcas. Diferente das grandes empresas que tinham milhões para gastar com TV, eles não tinham esse dinheiro todo, mas eles tinham algo que fazia muita diferença: anunciar com precisão. Quer um exemplo prático? Imagina que em 2004 você era fã de Naruto e vivia acessando blogs e sites sobre esse assunto. Uma loja online que vendia camiseta de anime ia lá e comprava um espaço publicitário em sites relacionados. E adivinha só para quem aparecia esse anúncio? Para você, que ia lá, clicava e acabava comprando uma camiseta do Naruto de uma qualidade bem duvidosa. Outro marco importantíssimo nessa história foram as redes sociais. Sabe aquela ideia bonitinha de conectar amigos, juntar pessoas com gostos comuns, seguir páginas sobre assuntos que você curtia? Pois é, ali havia uma mina de ouro, e quando o público percebeu, já era tarde demais. Outra coisa que quase ninguém percebeu foi como a cultura coreana dominou a cultura pop global.
Eu fiz um vídeo bem interessante sobre isso, depois dá uma olhada lá, mas antes dá uma curtida nesse vídeo aqui. As redes sociais se tornaram o cenário perfeito para refinar e aperfeiçoar os algoritmos. Afinal, eles tinham tudo sobre a gente. O tipo de post que a gente curtia, os produtos que a gente usava, os assuntos que interessavam, o tempo que a gente passava em cada coisa. Era como entregar um dossiê completo da sua personalidade para quem quisesse te vender algo. E o detalhe genial, ou mais assustador, é que quase ninguém lia os termos de uso. A gente saía aceitando tudo com um clique só, sem saber que a gente estava dando permissão para transformar os nossos dados em ouro. Qualquer quiz ou joguinho que aparecia no Facebook a gente autorizava sem nem pensar duas vezes. Parecia inofensivo na época. E só anos depois a gente descobriu que tudo aquilo servia para coletar dados. Até então os donos dessas plataformas ainda eram vistos como os caras legais da tecnologia, conectando o mundo e criando espaços onde as comunidades se encontravam. Quem diria que por trás disso tudo o interesse principal seria ganhar dinheiro em cima da gente, não é mesmo? Mas tinha um problema. Até 2010, o acesso a essas redes sociais era bem limitado. Elas funcionavam basicamente em computadores. Ou seja, você só usava por algumas horas no dia, no seu trabalho, em casa ou na lan house da esquina. Só que algo mudou tudo e nos colocou de vez dentro daquele filme de ficção científica, os smartphones. Você deve lembrar quando os smartphones começaram a se popularizar de verdade. Foi lá por 2012. O Android ele estava consolidado, o iPhone começava a se tornar mais acessível e a internet 3G permitia que a gente ficasse conectado o tempo todo e em qualquer lugar. Foi aí que tudo mudou. Aquela olhadinha nas redes sociais que antes dependiam de um computador, agora cabiam no nosso bolso e eram instantâneas. Facebook, Instagram, Twitter e o recém-popularizado WhatsApp agora fazia parte da nossa rotina. Qualquer parada no trânsito, espera na recepção do dentista ou até na fila do banco eram motivos para responder uma mensagem, checar a notícia do momento ou até compartilhar uma imagem com a sua família. Mas enquanto você fazia isso inocentemente, essas plataformas estavam trabalhando e muito com os seus dados. Diferente das revistas e comerciais de TV que atiravam no escuro, agora eles sabiam exatamente quem era você, seus interesses, as suas conversas, os lugares que você visitava. Eles sabiam até a hora perfeita para te mandar um anúncio. Existe um caso famoso nos Estados Unidos que ilustra isso muito bem. Uma adolescente começou a receber em casa alguns catálogos com produtos para gestantes, antes mesmo dela contar para a família que estava grávida. O pai dela, furioso, foi tirar satisfação com a loja, só para depois de alguns dias descobrir que a filha estava mesmo esperando um bebê. A loja sabia antes do próprio pai. Isso porque o algoritmo entendeu os padrões de consumo que indicavam uma gravidez em estágio inicial. Já deve ter vivido algo parecido. Comentou com algum amigo sobre uma viagem que estava planejando. E no dia seguinte, surpreendentemente, começou a receber propaganda sobre aquele destino. Promoção de passagem, hotel barato, dica de passeio, agência de turismo. Coincidência? Nem tanto. Existe um conceito chamado economia da atenção. Basicamente, a nossa atenção virou o recurso mais disputado no mundo digital. O feed infinito do Instagram e os vídeos curtos, quase sempre parecidos, tudo é pensado para te prender por hora sem você perceber. Sabe quando você vai ver uma notificação de uma rede social e quando percebe ficou 2 horas ali rolando a tela? Então, isso é mais tempo de tela, mais dados coletados e mais dinheiro gerado com anúncios. A verdade é que você não é mais o cliente, você é o produto. Eles vendem a sua atenção e no meio disso tudo, eles te oferecem coisas que você nem sabia que queria. E o mais irônico é que mesmo sabendo disso tudo, a gente continua lá, curtindo e compartilhando as nossas informações. Porque esse sistema ele foi feito para ser irresistível. Não é sobre vender um produto, é sobre vender um comportamento e moldar desejos. É transformar a sua distração em lucro. E a pergunta que fica é que se o nosso tempo virou a moeda, quanto ainda vale a nossa atenção? Bem-vindos, meu nome é Marcelo Busato, eu sou um curioso que adora coisas aleatórias e cinema e também sou publicitário. Eu queria agradecer todo mundo que ficou até o final do vídeo fornecendo os dados pra mim. 80% dessas pessoas que assistem pelo celular, a maioria do sexo masculino, entre 25 e 40 anos de idade. Bom, enfim, queria agradecer vocês, pedir pra se inscrever no canal, curtir esse vídeo e valeu, até a próxima.